companheiros, aqui para mais um vídeo. Hoje é a bordo de quê? Harley Davidson Sport S, grande canhão. É um conceito diferente daquilo que costumo trazer para o canal. Pai, curto mesmo muito este tipo de moto, e nomeadamente a própria Harley, não é? A marca icónica. É a segunda moto Harley que trago para o canal. Já trouxe uma Panamérica que curiosamente tem exatamente o mesmo motor desta moto. Posição de condução um bocadinho diferente daquilo que eu estou habituado, não é? Nomeadamente mesmo relativamente à minha Kawasaki. É uma moto muito bonita, esteticamente é muito bonita, tecnologicamente está super mega equipada. Tem aqui um display circular de 4.3 polegadas, onde tem a possibilidade de vos mostrar a informação toda que vocês necessitam. Tem a capacidade de emparelhamento com o vosso telemóvel, inclusive de espelhar o vosso próprio telemóvel, ok? Vocês têm que fazer o download da aplicação da Harley Davidson para o vosso telemóvel. Tem que fazer esse espelhamento. Vamos ver aqui. Vamos passar aqui o túnel. Desde já, muito obrigado aqui à Harley Davidson do Porto. Harley Davidson Porto. E ao caríssimo Rui por ter cedido esta moto para testar. Quiçá possa ser uma possibilidade para futuro, ok? Nunca se sabe. Eu é como digo, de momento, se gostar da moto, pode ser uma possibilidade. Aqui um stress é que as pezeiras vão muito à frente. Bem habituado a um tipo de pezeira aqui mais no enfiamento do nosso joelho, e estas aqui não, estas aqui vão mesmo muito para a frente. Vou mesmo aqui numa situação muito frontal. Se vocês virem, as minhas pernas vão aqui mesmo muito para a frente. Ergonomicamente, pá, a moto é relativamente baixa, chego com as duas pernas muito bem ao chão. Lá está, estou-me a adaptar às pezeiras, porque inclusive já fui aqui à própria pezeira para meter velocidade. Mas é o que é, isto é como tudo, é até já de se adaptar. Ó, deito sempre aqui. Está muito vento. Está muito vento mesmo. E o autocarro, e aqui à minha frente, levantou logo uma poeirada da primeira. Opá, isto parece um bocadinho, eu vou-lhe chamar bobber. Porquê? Tem um pneu muito largo à frente. Eu nem sei, deve ser para aí 140, 160 ali à frente. E atrás igual. Ou seja, parece, vou-lhe dizer aqui um conceito bobber. Outro stress, pode ser stress ou não, é que tem aqui os escapes laterais muito altos e a minha perna embarra relativamente no escape. Não sei se isto, a moto aquecendo ou sobreaquecendo, se efetivamente isto vai-me causar aqui
algum desconforto a nível de calor, ou até na eventualidade de levar aqui alguma esquentadela, não faço ideia. Por isso, pá, vamos vendo, vamos andando. A moto, pá, tem o trabalhar próprio da moto, característico Harley, mas a condução é muito porreira mesmo. Ela consegue-se manusear e manobrar, pá, muito bem. Pá, aqui algumas características relativamente à moto é opá, o peso, a cheio 228 kg, é uma moto que não é propriamente leve, assim à semelhança do que a Harley já nos habituou, não é? Não é uma moto propriamente levezinha. Contudo, pá, ela, como tem um centro de gravidade muito baixo, conduz muito bem e manobra-se e manuseia-se também muito bem, inclusive ali à porta da Harley Porto, lá a manuseá-la, e a moto manuseia-se muito bem. A nível tecnológico, como eu disse, tem os modos de condução, tem o modo Sport, está ali, tem o modo Rain e tem o modo Road, não diz especificamente o que é, mas mostra ali umas figurinhas a dizer o que é. Neste momento a moto tem 148 km, conta rotações, velocímetro, odómetro, indicação de combustível, hora, indicação de pressão de pneus. Inclusive tivemos a ver ali a pressão dos pneus, pá, estava um bocadinho abaixo do que é normal, mas opá, nada de extraordinário, opá, porque inclusive tivemos ali a falar, eu e o Rui, que com o andamento da própria moto, que a pressão do pneu iria estabilizar e que iria para a respectiva pressão. A ver, vamos, para a respectiva pressão ideal, ok? A ver, vamos, se ela entretanto desliga a luz ou não. Também não é por aí, não é essa situação que será o mais problemático. Ou seja, aqui obriga-me a ir numa posição mais chegada para a frente, o mais chegada para a frente possível. Porquê? Porque eu tenho que chegar com as minhas pernas ou com os meus pés às pezeiras lá à frente. O único senão é que se eu tiver umas pezeiras ou se eu tiver uma perna curta, vou ter alguma dificuldade em engrenar as velocidades, ok? É só esse o principal stress. Fora isso, a moto está muito... tem uma condução aprazível. Os braços vão numa posição bastante natural, não é algo que me faça desconfortável. Não tem proteção aerodinâmica nenhuma, porque não tem carenagens, nem é esse o conceito desta Sport S. E a moto faz, como eu digo, faz virar cabeças. O pessoal olha para esta moto e observa esta moto. É uma Harley, esteticamente a moto é muito bonita, diga-se de passagem, por isso está aqui um bom conjunto, um bom conceito, um bocadinho fora daquilo que é o contexto Harley, mas a alma e o espírito continua cá, ok? É isso que me surpreende e a moto está muito bem conseguida esteticamente. A nível mecânico também me parece bastante bem. A nível tecnológico, supera muito, está super completa, já traz tudo que hoje em dia é inerente a motas de gama alta, ok? E os emparelhamentos com os nossos dispositivos móveis, intercomunicadores, inclusive a moto faz toda essa gestão tecnológica, todos esses emparelhamentos e todas essas interligações, a moto está preparada para isso.
Aqui um senão é que a moto poderá ter um display um bocado limitado para tanta acumulação de informação, ok? E depois está um bocadinho numa posição um bocadinho em baixo, ou seja, o que nos obriga a tirar os olhos da estrada para observarmos o próprio display lá em baixo, ok? Essa a situação que neste momento me provoca assim um bocadinho mais de desconforto. Algumas especificações técnicas relativamente à moto: é um motor 1250 ou 1251, quem quiser ir aos preciosismos, que debita 121 cavalos. Eu posso estar enganado, mas contudo parece-me que este motor é o mesmo que equipa o da Pan America. A nível de estética, a nível de cavalagem, a nível de características, e mesmo acho que é. Eu posso estar aqui a dizer algum disparate, mas eu acho que é o mesmo motor, por isso já tenho algum conhecimento de causa relativamente ao motor da Pan America. Tem um binário muito grande também, tem muita força em baixas, a baixa rotação. Aqui no paralelo, a moto, muito sinceramente, não filtra por aí além. A moto é relativamente baixa, o custo das suspensões são relativamente baixos, o que não vai provocar muito conforto aqui em estradas mais acidentadas, ok? Para já, aqui no para-arranca não estou a sentir as ditas esquentadelas, ok? O que é bom sinal para já. Hoje também não está propriamente um dia muito quente, a ver, vamos com o uso, ou um uso mais efetivo, o que é que isto irá passar. Não me deram limite de tempo para o test drive, por isso vou descansado e poderei reportar mais as sensações que esta moto me transmite. Este farol lá à frente, assim um bocado, não sei, nem sei qual é a geometria disto. É um farol assim retangular, nas extremidades arredondadas, o que lhe dá uma estética muito diferente daquilo que a gente costuma ver mesmo nas próprias Harleys. Mas enquadra-se bem no modelo. A altura do assento ao solo, 765 mm, o que será uma vantagem e uma mais-valia para aqueles de perna curta. Eu acho que não houve moto nenhuma onde eu tivesse tão chegado à frente como esta, inclusive eu vejo completamente ali a roda da frente a trabalhar. Acho que nunca tive nenhuma moto onde tivesse realmente assim tão chegada à frente. É impressionante. Os espelhos já vêm aqui embutidos nos próprios punhos. Ok, tem uma visibilidade bastante razoável ou bastante boa. No entanto, aqui o punho do lado esquerdo, o retrovisor do lado esquerdo parece-me estar um bocadinho solto, ou seja, a gente regula por uma determinada posição e ele com alguma facilidade sai dessa posição. Mas pode ser só uma questão de afinação, uma questão de aperto e nada mais. Embora esta moto tenha poucos quilómetros, pouco tenha andado, contudo, vale o que vale, é a minha opinião. Manetes, tanto da embreagem como do travão da frente, com afinação. Só tem um disco de travão à frente e só um disco de travão atrás, mas a travagem é relativamente competente para aguentar com esta moto.
Não é nada transcendente, mas é o quanto baste, ok? A agilidade dela é bastante boa, ok? Pá, está aprovado, está aprovadíssimo, por isso, pá, estou a gostar bastante desta experiência, mais uma experiência, mais uma vez, a falar ali com o Rui, e é isso que ele me transmite, epá, é que deve transmitir na grande generalidade, é que um cliente Harley não é só um cliente, faz parte da família Harley, ok? É isso, é algo diferenciado, não é? E cada vez mais, se calhar, eu sinto esse apelo de exclusividade e deste tipo de tratamento diferenciado, ok? A ver, vamos, se será com esta, se será com outra. Uma situação que que não é, para mim, algo fascinante, é esta moto ter exclusivamente um lugar, que é o lugar onde eu estou, não é? O lugar de condutor, não tem assento de pendura. Não sei se é uma situação que poderá ser contemplada, algum extra que se possa pôr, não é? Pá, mas existe lá uma moto semelhante que já traz pendura. Não será a nível estético tão idêntica, mas que se aproximará, ok? Não sei. Para já, pá, é essas situações. Preço desta moto, base, sem documentação, sem nada, 18.300 euros. Tem 4 cores, esta é uma delas, que é este preto, e depois terá mais 3, salvo erro, uma azul petróleo, ou o que é, eles têm lá na nomenclatura deles, uma meia avermelhada e outra meia esverdeada, acho que é assim algo do género, ok? Essas cores XPTO que não sejam cores base, acresce sempre um valor de, já desapertou aqui, um valor de 400 euros, ou seja, é aqui um fator que a Harley nos vai habituando, é que qualquer coisinha pagas logo tudo à parte, e depois aquele valor que até parece relativamente acessível, os 18.300 euros, depois somando tudo começa a ir para valores na casa acima dos 20.000 euros. Pá, é o que é. Quem vai para a Harley já sabe o que é que pode contar e não vai para lá com saldos nem com descontos, é simplesmente com isso que pode contar, ok, companheiros? Por isso vou parar aí a moto, hoje vai ser só por aqui, porque hoje também tenho outros compromissos, e para vos dar uma panorâmica também diferente da própria moto, pá, e é o que é, ok, companheiros? Já voltamos. Estamos nós, companheiros, a lindíssima Harley Davidson Sport S, pá, tem 2 pneus super largos, nem sei qual é a dimensão disto, 160, 70, 17, e aqui deve ser igual. Aqui também é, não, aqui é 180, 70, 16, jante 16 atrás, jante 17 à frente, 160 à frente, 180 atrás. Olhem-me esta belezura, companheiros, a moto é linda que dói. Aqui com esta panorâmica do Rio Douro, hoje está um dia fantástico, a ótica assim diferente de tudo que existe no mercado, é muito bonita mesmo. Depois tem aqui uns detalhes, parece de bronze com o preto, lá está a situação só de um banco, transmissão por correia, não é corrente, ok?
Tem aqui uns fios à amostra, isto é da situação da bateria, que eles devem ter a moto à carga. Matrícula já está numa plataforma que é vou-lhe dizer que é para os anti-salpicos, para a gente não levar com salpicos de água e lama. Estes escapes brutais mesmo, tem uma proteção por baixo, a nível de dar-lhe estético, também fica bonito, e protege ali a nível de cárteres e tudo mais, dá-lhe uma proteção adicional, embora isto parece-me ser de plástico, não é? Qualquer coisinha também vai partir. E depois o motor também assim em estilo de bronze, a fazer contraste aqui com as letras também em bronze da Harley Davidson. A moto está brutal mesmo. Vamos ouvir só aqui a sonoridade. Ok? O que é que eu vos posso dizer mais? Vamos fazer aí umas panorâmicas, vou falar aí mais um bocadinho e já voltamos, ok? Até já! Boas companheiros, cá estamos nós para mais um vídeo a bordo da Harley Davidson Sporter S, uma moto com 1250 cm3, 121 cavalos, 228 kg peso em ordem de marcha, 765 milímetros do chão ao assento, e tem uma coisa que eu ainda não vos tinha falado, é relativamente à autonomia deste depósito. Tem um depósito de 11,8 litros, a meu ver peca por escasso, ou seja, uma autonomia relativamente pequena para uma moto com este arcabouço todo, embora a Harley anuncia no site deles um consumo combinado de cerca de 5,1 litros ao 100, ok? Por isso, é uma moto que vocês sabem o que é que podem esperar dela. É uma moto, mais uma vez reforço, daquelas motas para ver e ser visto. Não é motas para grandes viagens, ou seja, tem uma autonomia relativamente pequena. Vocês vão andar sempre preocupados com bombas de gasolina, autonomias e tudo mais, ou seja, não é uma moto despreocupada nesse sentido. Ou seja, para andar aqui a cidades, fazer umas estradas nacionais, 100, 120 km, vai ser 200 km, vai ser relativamente tranquilo. Superior a isso, vocês começam a ter que fazer contas, a ver quais os trajetos ou os trajetos mais indicados para vocês não ficarem apiados a nível de combustível. Contudo, é uma moto esteticamente brutal, tecnologicamente super evoluída. Estou a gostar muito da condução. O único senão é relativamente às pezeiras, que estão muito para a frente mesmo, e é a situação deste escape aqui, ok? Já se começa a sentir aqui algum calor e nós vamos com as pernas aqui em cima, ok? Por isso, eu não sei se isto a longo prazo se nos vai dar ali algum tipo de desconforto a nível de esquentadelas ou não. A ver, vou-lhe dar o voto da dúvida, mas contudo acho que não é a situação mais ideal. E se na eventualidade, não sei, sinceramente não sei, se der para levar aqui um kit de pendura, o pendura vai levar aqui com este escape todo em cima. Por isso, cheira-me que isto não leva pendura, não tem nem sequer esse kit para pendura, porque senão vai aqui em cima do escape, não faz muito sentido levar aqui com estas esquentadelas todas, ok? Por isso, é moto de uma pessoa só. Vamos ver como é que eu fico sentado. Opa! Uma coisa que eu não disse, é moto keyless, ok? Por isso, só precisa da chave para meter combustível. Eu tenho aqui a chave, já agora posso-vos mostrar a chave. Este é o sistema keyless e depois tem aqui as chaves, que é para vocês colocarem combustível. Não fará muito sentido andar com duas chaves, mas contudo,
pá, é o que a marca idealizou e a gente tem que se conformar. Se vocês virem, chego dos dois lados com as pernas muito fácil ao chão, ou seja, ainda um bocadinho fletidas, pá, e eu sinto-me bastante confortável nesta moto, apesar do peso. Uma situação que eu já me deparei é com a trepidação da própria moto, já me desapertou aqui este espelho, eu tive que o reapertar, senão ia perdê-lo pelo caminho e depois certamente iria ter que o pagar. Outra coisa que eu ao início me deixou aqui alguma falta de vontade foi o descanso lateral, porque a gente começa a adorná-lo e nunca sabe se a moto, se o descanso vai segurar ou não. Ok pessoal, por isso este é o meu feedback, 18.300 € de moto, mais documentação, mais extras, mais legalizações, mais tudo. E é uma moto diferenciada, ok pessoal? Vamos fazer aí umas passagens, conclusões finais e já voltamos. Até já! Cá estamos nós, companheiros, a sair aqui do nosso spot. Vamos fazer agora aí uma viagem relativamente diferente. Não vamos fazer a 108, como é da praxe, embora esta moto já contemplei, ou pude contemplar, que ela curva muito bem. Jante 17 à frente, jante 16 atrás. Largura 160 à frente, 180 atrás, que é uma coisa que eu não estou nada, ou seja, acho que é a primeira moto, muito sinceramente, a conduzir com estas características, com o pneu tão largo à frente. E esteticamente fica muito bem na moto e não se sente grande. Pá, não tenho problema nenhum com a moto, sinceramente, a nível de manobrar, a nível de curvar. Este pneu aqui não confere nenhuma dificuldade nesse aspecto. Pensava que ia ter aqui, sentir a direção até um bocadinho mais pesada. A nível de brecagem, também tenho uma brecagem muito boa e não tenho problema nenhum em conduzir esta moto, sinceramente. Uma característica muito engraçada que eu reparei, que até nos pneus a moto tem gravado o símbolo da Harley Davidson nos próprios pneus, ou seja, é algo que foi, vê-se, atenção aqui ao detalhe, e que foi algo pensado exclusivamente para a Harley Davidson, ou seja, a Harley tem esta capacidade de chegar a um fabricante de pneus e poder, de certa forma, pedir ou exigir determinados apontamentos que mais nenhuma outra marca se dá ao trabalho destes pequenos preciosismos, ok? Só aqui um à parte. Aqui numa via rápida, pá, nós vamos aqui a 70 e já vamos a levar com algum ventinho, nada de extraordinário, aguenta-se, mas não é esse o propósito da moto, ok? A meu ver, não é fazer autoestradas, não é andar em vias rápidas, é estradas nacionais, é marginais, é moto para ver e ser visto. Estou muito surpreendido, não vinha com expectativas nenhumas relativamente a esta moto e surpreendeu-me muito pela positiva, tanto a nível da própria dinâmica da sua condução, como a sua própria ciclística e ergonomia. Demorámos algum tempo até nos adaptarmos principalmente à situação das pezeiras, contudo, após alguma capacidade de a gente se adaptar, começamos a sentir a posição como algo natural, ok? Já tinha chamado a atenção desta situação antes, que é quem tiver perna curta, apesar de chegar relativamente bem com os pés ao chão,
vai ter que ter aqui alguma habituação para lidar com as pezeiras e com o sistema de mudança de engrenagem e com os próprios travões, ok? Porque, pá, eu sinto que tenho que esticar as pernas para ter acesso a essa situação. Contudo, pá, acho que isto também será mais uma questão de hábito que propriamente uma questão de fisionomia. Pá, é a minha opinião. Por isso, pá, está aqui uma moto, um excelente conjunto que nos dá um pacote tecnológico juntamente com um aspecto retro, uma moto muito aprazível de se conduzir, pá, e é uma Harley. O que é que eu posso dizer mais? É Harley, pá, traz a mística Harley, traz tudo o que é a envolvência Harley, e sempre que chego à Harley, pá, sente-se que é uma marca diferenciada e diferenciadora. Este motor é um motor que tem sempre muita disponibilidade. No modo Sport torna-se um motor vivo quanto basta, mas não é essa a principal característica da moto. Por isso eu andei maioritariamente em modo road, que a meu ver será o modo que se adequará mais a este tipo de moto e à condução que a moto nos proporciona. Pá, e super satisfeito. Pá, é uma moto que é aquilo que eu digo, cada vez mais me identifico com motas diferenciadoras, diferenciadas, exclusivas. Pá, e está aqui uma moto com um preço que eu vou-lhe dizer na casa dos 18.300 euros, que poderá chegar com alguma facilidade aos 20.000, mas que a meu ver justificará tudo aquilo que nos oferece. Ok, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like, subscrevam, sigam aí para próximos vídeos e tchauzinho.